Olá, estamos aqui juntamente com o Dr. Caio Rodrigues Raposo, cirurgião dentista, em nosso portal de notícias. E hoje o nosso bate-papo é sobre a área de odontologia e uma das áreas mais fragilizadas dos pacientes, extração de dente do siso. Caio, conta pra gente, né? O que é de fato a extração do dente do siso? Porque, olha, isso realmente até me incomoda falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu morro de medo de dentista, mas vamos lá. Bom, a cirurgia da extração do dente do siso, elas são as retiradas dos dentes terceiros molares, que eles também são conhecidos como dente do siso. A cirurgia pode ser feita quando os dentes nasceram ou quando eles mesmos não vão nascer. É chamado de siso incluso. Caso o dente presente na boca não comprometa a arcada dentária, ele funciona com os demais dentes do fundo, na fase final da mastigação, e não precisa ser extraído. A indicação, ela se relaciona à incapacidade da higiene nos dentes do siso por falta de acesso com as escovas, pressão ou empurramento nos dentes vizinhos, onde pode gerar o risco de traumas ou até perda de alinhamento dos dentes, alteração na normalidade da mordida, motivada pela presença dos sisos fazendo um esforço. Quando os dentes estão inclusos, é porque eles não conseguem nascer, ou quando tem uma falta de mau posicionamento dos dentes nos maxilares. O siso pode ser tomado com uma infecção corrente, quando ele fica bem dolorido, e também quando ele pode ter contato com as raízes dos segundos molares, podendo gerar dor e necessidade de tratamento de canal no futuro. Caso ele esteja gerando dor em outra parte da face, como na mandíbula ou no ouvido, é possível investigar outras causas para esse tipo de dor. Muito bem. E em quem nós não podemos realizar a cirurgia? Não existe contraindicação com relação à extração de siso, mas em pacientes que estejam com a saúde comprometida ou com inflamação no local, por exemplo, devemos adiar o procedimento. Dependendo da indicação cirúrgica, o paciente também pode optar por outros tratamentos que não seja a extração, para resolver o seu problema, claro. Tudo depende do quadro do paciente e da opinião do especialista. Também não há grande pré-requisito para incluir ou excluir o indivíduo da indicação da extração. Neste caso, com qual idade é indicado a realização da cirurgia, nessa extração do dente do siso? Geralmente a idade é entre 16 e 18 anos, quando se formam as primeiras raízes e o dente ainda não nasceu. Isso porque, nessa idade, a formação das raízes do dente do siso ainda não está completa, tornando a extração mais simples e muito melhor do pós-operatório. Mas, no entanto, a cirurgia também pode ser feita sem risco com qualquer idade. E como é feita a anestesia neste caso? A anestesia é local, ela é ministrada por uma injeção. Além desse anestésico, o dentista ele também pode optar para que tenha um sedativo pré-operatório. Caso seja utilizado, é necessário levar um acompanhante no dia da cirurgia, para orientar o paciente enquanto o sedativo ainda não perdeu o efeito. Muito bem. Como é realizado esse procedimento e quanto tempo ele demora neste caso? Então, é aplicado uma anestesia local próximo ao dente que será retirado. Após a área estar adormecida, é feita uma incisão na pele da gengiva, onde ela é deslocada para que o cirurgião possa ver o dente. Caso o dente ainda não tenha nascido, é feita a remoção de um pedaço do osso que recobre o dente. Por fim, o dentista retira os restos dos ossos e um pedaço do dente que esteja dentro da cavidade e completa com a sutura, dando ponto aonde fez a incisão. O dente também pode ser quebrado em alguns casos e retirado por partes, ou em outros casos ele pode ser retirado inteiramente. Tudo depende da posição do dente e da condição do paciente. Em média, a cirurgia de extração leva menos de 30 minutos para ser feita por dente, mas isso é em casos fáceis. Em casos difíceis, podem demorar até 1 hora, ou também em casos muito mais fáceis, pode demorar cerca de 10 minutos. E quais os cuidados com este procedimento? No dia da sua extração do siso, o ideal é fazer uma refeição leve e tomar todos os medicamentos que eventualmente foram prescritos, como o antibiótico. Evite usar maquiagem ou qualquer acessório volumoso no cabelo, para não causar incômodo e dificultar o posicionamento da sua cabeça durante a cirurgia. É importante informar ao dentista todo o seu histórico de saúde, para que os cuidados sejam tomados previamente, caso necessário.
Caio, neste caso, como é a recuperação do paciente? Depois da extração dos dentes, a velocidade da recuperação depende do grau da dificuldade da extração. Em geral, o paciente pode sentir alguns sintomas, como a anestesia ela vai durar de torno de 4 a 5 horas, salvo em casos de eventual parestesia transitória, que é uma sensação de formigamento ou frio e calor na área. Então, nesse caso, a sensação de anestesia irá perdurar por alguns dias, mas ela vai cessar por completo. Pode ser que ocorra algum tipo de sangramento em uma ou mais aberturas nas primeiras 24 horas. Para controlar, coloque um pedaço de gaze, limpe a área do dente retirado e tente mordê-la firmemente, até sentir que o sangramento foi estancado. Caso seja necessário, troque a gaze por uma limpa. Se persistir o sangramento intenso, comunique-se ao dentista. Pode ocorrer também alguns edemas faciais na área onde o dente foi extraído. Para diminuir o inchaço, aplique nas primeiras 3 horas uma compressa gelada a cada 20 minutos, durante 10 minutos aproximadamente. E vai repetindo conforme for necessário. Após o primeiro dia, trate o inchaço com compressa quente, aplicando uma toalha quente e úmida na área de 20 em 20 minutos, repetindo conforme também necessário. Em alguns casos, pode ser que o paciente tenha dificuldade de abrir ou fechar a boca, em virtude da tensão gerada pela extração. Essa situação também é transitória e se recupera juntamente com a cicatrização das áreas onde foi extraído o dente. Vamos falar agora dos cuidados após a cirurgia, então. Já que são tantos, né, a gente tem que ter todo um critério. Acho que cuidado é importante falarmos isso também para os pacientes. Claro. Alguns cuidados eles devem ser adotados no primeiro dia após a cirurgia. Deve ser feita uma dieta líquida nos primeiros 3 dias, evitando comer alimentos quentes. Nos 4 dias seguintes, é recomendada uma dieta pastosa, evitando nos 4 dias consumir alimentos granulosos, duros ou muito consistentes. Isso ajuda a diminuir o inchaço e o sangramento, reduzindo o risco de alguma infecção. É importante que tanto a dieta líquida quanto a pastosa seja bem nutritiva, mantendo o sistema muito fortalecido. Tomando a medicação correta também é uma ótima forma de um cuidado pós-operatório, podendo também ser usado analgésico leve, moderado ou forte, dependendo da dor do paciente. Alguns sedativos ou anti-inflamatórios. O tempo de medicação deve ser estabelecido pelo profissional, mas no geral são 3 dias para a medicação analgésica e de 3 a 15 dias para antimicrobianos. Evite sempre fazer bochecho ou cuspir nas primeiras 24 horas após a extração do siso, também como fazer movimentos de sucção. Escove os dentes de forma mais suave que o habitual e evite os dentes vizinhos dos sisos extraídos durante as primeiras 24 horas. No segundo dia, retome a escovação suave nos seus dentes. Não use enxaguantes bucais comerciais, a não ser que tenham sido prescritos pelo médico. Não fume pelo menos nos primeiros 7 dias. O cigarro, ele contém substâncias tóxicas que penetram na mucosa e podem infeccionar a cicatriz. Não ingira bebidas alcoólicas, elas podem interagir com a medicação e podem causar alguns efeitos colaterais. 7 dias após a extração, o paciente deve retomar o consultório para remover os pontos. Deixar os pontos na boca além do tempo previsto pelo dentista pode resultar em retenção de alimentos, bactérias e impurezas que dificultam a cicatrização, arriscando a saúde dos dentes vizinhos e de todo o restante da boca. Os pontos só podem ficar na boca quando eles são do tipo reabsorvíveis, não sendo necessária a visita médica para a remoção. Muito bem, acho que depois de toda essa explicação, né, muito bem elaborada aí pelo Dr. Caio, nós temos perguntas frequentes que os ouvintes, os internautas sempre nos fazem neste assunto. Dr. Caio, eu posso tirar os 4 dentes do siso de uma única vez? Sim, pode. Tudo depende das condições do cada paciente e da dificuldade prevista na cirurgia. Deve ser avaliada pelo profissional. Normalmente são feitas 2 cirurgias, cada dia um lado, de forma para preservar a mastigação. A retirada dos 4 molares de uma vez é vantajosa porque é um tempo cirúrgico só, exigindo apenas uma recuperação, mas também pode ser feita a extração de um siso por vez, ou então de 3 sisos e depois um. Essa não é uma ciência exata e depende exclusivamente da condição do paciente, bem como a indicação. Além disso, a extração de um dente não influencia necessariamente na retirada de todos os outros, ou seja,
A pessoa pode tirar um ou dois dentes e não precisar retirar os outros. Caso seja feita mais de uma cirurgia, é indicado um período entre 1 semana a 30 dias para a extração de outro dente, para que o paciente se recupere adequadamente. Muito bem. E tem alguma indicação especial para pessoas que usam o aparelho? A pessoa que usa o aparelho, ela pode fazer a extração normalmente. No geral, pacientes que usam o aparelho ortodôntico têm indicação para a extração do siso, pois o nascimento desses dentes pode contribuir para entortar a arcada dentária após a remoção do aparelho. A extração do dente, por quem usa o aparelho, deve ser bem planejada, de forma a ajudar na escolha do melhor momento para a extração de cada caso e em cada paciente, que de fato precisará desse tratamento. E existe algum indivíduo que nasce sem os dentes do siso? Sim, muita gente nasce sem e não há qualquer problema. Assim como algumas pessoas podem ter o dente do siso, mas isso não quer dizer que ele vai nascer. Para que ocorra sua erupção, é necessário que haja a estimulação desde a infância, como a mastigação de alimentos que estimulem o uso do dente. Tá certo, então, Dr. Caio, nosso muito obrigado. Para você que tem o dente do siso incomodando ou não, né? Eu acho que uma orientação é sempre importante através do seu dentista. Fale com o Dr. Caio Rodrigues Raposo. Por favor, o endereço para contato e telefone para agendamento de consultas, Caio. O endereço é na Rua Daniel de Freitas, 716. Como referência, a gente sempre usa a Fácil Informática, em frente ao consultório. Trabalho também com a doutora Marta e com o Dr. Zani. E o telefone é celular, pode mandar o WhatsApp, é 99961-9748. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigada.